Um casamento. Casar. 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 Vamos casar. 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 Casamento. Vamos casar. Vamos casar. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao vosso podcast sobre casamentos. O meu nome é Rita e é um prazer estar aqui a gravar para vocês. Tem sido um prazer estas últimas emissões ter partilhado convosco, ter-vos trazido conversas e tem sido incrível ouvir o vosso feedback, ouvir e ler o vosso feedback. Vocês têm-me enviado mensagens mesmo muito positivas de quão importantes têm sido algumas destas conversas, desde noivas e noivos que estão a aprender imenso, que estão a compreender melhor aquilo que é o trabalho de alguns dos fornecedores dos seus casamentos, mas também de muitos pares, muitos parceiros, muitos colegas de trabalho, colegas de profissão, pessoas que trabalham no setor dos casamentos e que se sentem de alguma forma um pouco isoladas e que encontram aqui uma voz, que encontram aqui uma palavra à qual se conseguem aproximar e onde se revêem, e também têm aprendido imensas coisas e tem sido mesmo muito bom. Eu também tenho aprendido muito, não me canso de dizer isso, e tem sido muito bom ouvir esse feedback e perceber que havia um lugar, que isto tem um lugar, que o podcast tem um sítio para estar em Portugal e que este lugar que estamos todos a ocupar é positivo, é de empatia, é de partilha e é de crescimento. É essa a ideia, sempre foi essa a ideia do podcast, ser um lugar de crescimento onde possamos todos partilhar e crescer juntos. Hoje trago-vos uma conversa muito interessante sobre um tema que ainda não tínhamos abordado aqui no podcast. Trago-vos o Nuno Abrantes, um estilista, designer de moda. Ele tem o seu ateliê em Lisboa para vestidos de noiva e não só, como nos indica uma das taglines do seu perfil, já que tem vestido muitas figuras públicas para eventos que não casamentos, nomeadamente a Ana Guiomar, Tânia Ribas, Oceana Basílio, Sara Matos, Maria Domingues, Débora Monteiro, entre outras. Apresenta-se como o regresso da criação por medida de forma moderna, atual e mais sustentável. Estamos e vamos ouvir falar muito dele e é com enorme prazer que vos deixo com a conversa incrível que tive com o Nuno sobre noivas e vestidos de noiva. Olá Nuno, bem-vindo ao podcast sobre casamentos. É um enorme prazer ter-te aqui connosco para partilhares as tuas experiências relacionadas com vestir noivas e outras pessoas no casamento. Obrigado, Rita, pelo convite. Eu gostei muito já do que ouvi em relação ao podcast e fazia todo o sentido também dar a minha participação. Portanto, obrigado pelo convite. E espero que as pessoas gostem e que possa desmistificar algumas coisas com este podcast. Com esta conversa, eu também. E é mesmo um prazer por isso, por perceber que a tua visão pode ser também bastante diferenciada e acho que cada um dos artistas, dos fornecedores relacionados com o casamento pode ter dicas fundamentais para deixar aqui às nossas ouvintes noivas que vão usar vestidos e a outras pessoas relacionadas com o casamento, já lá iremos, mas acho que pode ser mesmo muito interessante. Portanto, se eu não fizer alguma pergunta, se houver algum conteúdo que tu queiras acrescentar e eu não te tenha perguntado, por favor, fica-te muito disponível para o fazer, está bem? Totalmente aqui livre para acrescentares tudo o que achares essencial, deixar registado nesta fase do teu trabalho. Combinado. Então, eu selecionei aqui um pequeno trecho que encontrei relacionado com o teu trabalho e que vou começar por aí, ok? Vou ler. Cada vestido é uma história diferente, uma narrativa contada através dos traços do desenho, da textura, do tecido, dos detalhes meticulosos. Criar um vestido de noiva vai muito além da estética e da moda. É sobre conhecer cada história, cada desejo e materializar tudo num vestido que irá representar essa mesma história. E agora pergunto-te, o que é que precisas de saber sobre o casamento, sobre a pessoa, para começar? O tipo de casamento, o local, a decoração, também sobre a personalidade da tua noiva, ou seja, quais são os passos fundamentais as questões fundamentais que tens para para o primeiro conhecimento? Olha, isso por acaso é engraçado porque as noivas, normalmente, quando chegam aqui a primeira vez, eu vejo que
maior preocupação que elas têm é sempre a parte do corpo, o que é que vai ficar bem, o que é que vai sentar bem, o que é que vai combinar, o tipo portanto, a silhueta de vestido que vai assentar melhor no corpo da noiva. E, por exemplo, para mim, esse não é a parte mais importante. Isso é uma parte importante, lógico. Mas a parte mais importante é perceber mesmo isso, é perceber a história, de onde é que este casal veio, quem é que eles são, onde é que eles querem ir, como é que vai ser o casamento em si. É quase a mesma coisa que quando um cabeleireiro de noivos, de noiva, quer fazer o penteado, ele tem mais ou menos que perceber como é que é o vestido também. E aqui é mais ou menos a mesma coisa com o casamento todo. E para mim é sempre bom perceber um bocadinho a essência do casal. Apesar de eu estar só a fazer uma conversa com a noiva, eu também gosto de perceber o que é que o noivo, por exemplo, o que é que o noivo gostaria, quais é que são as expectativas do noivo. Certo. E essa parte para mim é super importante também. Saber toda a história, porque isso depois é que também dá asos a criar alguma coisa que efetivamente seja diferente e única para aquela pessoa. Exatamente, portanto, essa exclusividade e essa diferenciação de uns vestidos para os outros tem precisamente a ver com aquilo que as pessoas te vão dizer, não é? Não só sobre o local, sobre elas próprias, mas eu achei muito interessante tu quereres incluir também o outro lado, a outra pessoa envolvida neste casamento, que é o noivo, e questionares também sobre eventualmente os gostos dele ou a expectativa que ele possa ter, não é? Eu gosto sempre de tentar perceber mais ou menos. Obviamente é sempre difícil, porque nem às vezes a própria noiva se pensou nessa pergunta, não é? Até porque a maior parte dos noivos também não estão assim tão interessados, mas num geral acho que é importante, ou pelo menos pensar como é que a noiva pensa que o noivo pensa, não é? É assim um pouco Exatamente. estranho, mas é. Sim, mas dás-lhe essa oportunidade de poder partilhar, não é? Caso tenha esse pensamento, ou se o noivo tiver eventualmente demonstrado algum interesse, algum gosto particular, dás-lhe essa oportunidade de expor. E isso tu fazes numa reunião, não é? Tens uma conversa com a noiva, ou tens algum formulário, como é que é o processo? Sim, eu não tenho formulários, porque eu acredito que todas as pessoas são diferentes, todas as noivas são diferentes e até mesmo a primeira reunião é sempre muito diferente de todas as pessoas. Não há uma igual, não há uma conversa igual. Eu às vezes sou capaz de estar a falar durante 30 minutos sobre tecidos com uma noiva e com outra noiva estamos só a falar de flores do casamento. Com outra noiva até podemos estar só a comentar outros casamentos que vimos. Portanto, não há um formulário, Uhum, é muito à base daquilo que eu vou sentindo e que eu vou tentando perceber. Há pessoas que também são mais fáceis de demonstrar uhum. quem são, não é? E há outras pessoas que também é preciso outro tipo de conversa para conseguir perceber quem é aquela noiva. Porque no fim, o mais importante da primeira reunião é isso mesmo, é a noiva sair daqui, eu tirar-lhe as medidas, que também é importante, Exatamente. e pelo menos a noiva saiu e eu sei quem é que ela é, eu perceber quem ela é e conseguir desenhar e pensar num vestido, criar qualquer coisa que faça sentido para ela. Nessa primeira reunião, já percebi então que tiras medidas, mas que dás muito valor ao diálogo fluido, não é? Perceber o que é que aquela pessoa tem para te dar, ou o que é essencial, ou por onde é que a conversa vai. Mas nessa primeira reunião falam logo, por exemplo, de materiais. Que tipo de materiais é que podem ser apropriados? Isto poderá ter a ver com o mês onde o casamento vai acontecer, se vai estar Sim, calor. sim, depende muito. Essa é muito engraçada porque há muitas noivas, por exemplo, que eu não mostro tecidos nenhuns na primeira reunião. Uhum. Há outras noivas que acabo por mostrar, ou porque têm mais interesse, ou porque eu posso ter alguma dúvida até no tipo de tecidos que elas querem, então já mostro alguns exemplos, mas por norma eu até tento não mostrar, que é para a pessoa, para a noiva não se fixar numa ideia. Para depois, quando eu realmente apresentar a proposta, aí já apresento com os tecidos e já podemos falar dos tecidos, mas isso já é a segunda reunião.
A segunda reunião é quando eu mostro efetivamente as propostas e podemos já fazer alguns testes e algumas provas, mas isso é na Certo, segunda. então fico com a ideia de que se mostrares logo na primeira, estás de certa forma a limitar o teu processo criativo, não é? É isso Boa. mesmo, é isso E eu mesmo. gostava de saber se em alguma fase, se isto existe no teu ateliê, se existe uma espécie de acervo com vestidos já feitos que elas em algum momento possam provar ou experimentar, ou se não passa por aqui. Não passa todo por aí. É Ok. exatamente aquilo que eu quis. Pode ser que daqui a 2 anos isto mude e que a minha realidade seja outra, mas neste momento não faz sentido nenhum para mim estar a criar uma coleção. Eu tenho coleções e tenho aqui vestidos que as noivas podiam experimentar, Uhum. mas para mim não faz sentido, porque o que eu quero mesmo é criar uma peça única e exclusiva para aquela noiva, para aquela situação específica. Não vale a pena estarmos a experimentar um vestido que eu desenhei, que ou era para outra pessoa, ou desenhei para uma coleção. Não faz sentido para mim isso, porque eu não quero colocar a pessoa num vestido que já existe. Se Uhum. calhar às vezes até Certo. eu às vezes até posso ir buscar, por exemplo, desenhar um vestido e pensar, ela por acaso ficava bem naquele vestido que eu fiz, ela ficava super bem, é o estilo dela. Mas eu vou pegar nisso e vou recriar essa ideia. Porque a ideia é todas as noivas que saírem daqui saírem sempre com um vestido exatamente único. Uhum. Faz sentido, essa resposta faz todo sentido e vai de encontro à filosofia que já mencionaste que faz parte do teu trabalho. Portanto, de alguma forma, se estivesses a encaixá-lo ou a fazê-la provar um vestido que já está feito, irias limitar depois o espaço criativo, porque ela poderia ficar depois, da mesma maneira que mencionaste dos materiais, ela ficar fixada naquele modelo, naquele corte, naquele decote, o que quer que seja, e depois não ser por aí o teu caminho e isso pode constituir depois uma desilusão, não é? Porque ao criar-se uma expectativa, abre-se uma porta para a desilusão. Temos falado Sim. muitas vezes sobre isso no podcast, com muitas das conversas que já tive, que é uma questão que é muito presente e muito, muito, muito importante nos casamentos e nas noivas, não é? Que esta gestão de expectativa e antecipar uma possível desilusão. Todos os fornecedores falam disso, curiosamente. Sentes isso no teu trabalho? Eu acho que não sinto tanto, porque aqui o que acontece é, ou seja, logo no início, quando eu apresento as propostas, ou a noiva gostou ou a noiva não gostou. Por norma, normalmente gostam, mas isso é bom. Mas quando não gostam, pronto, não gostou, não leva a mal, não tem mal, é porque gostou de outro vestido noutro sítio e Uhum. está tudo certo, temos espaço para todos, assim espero. Ou, eventualmente, de um outro modelo que tu possas construir depois. Não quer dizer necessariamente que se não gostar de um primeiro modelo, não possa passar para um segundo. Sim, Isto leva-me a outra pergunta que eu tinha aqui. Se acontece no processo fazerem-se realmente alterações, tu teres idealizado um tamanho de cote ou um fundo de costas de uma maneira, mas se de repente no processo de provas podes alterar coisas que tenhas desenhado inicialmente. sim, sim, sim. Se nós virmos que faz mais sentido para o corpo da pessoa, porque depois essa parte já é a parte que está relacionado com o físico, não está relacionado com o conceito do Exato. vestido, nem com o conceito do casamento. Essa parte depois já é a parte técnica que é feita em prova e que se vê, ok, para este tipo de corpo podemos descer mais o decote das costas, se calhar não faz tanto sentido, se calhar temos que fazer este tipo de estrutura, não podemos fazer aquela. Portanto, aí é que nós definimos logo na primeira prova, já a primeira prova do vestido, é que depois essa parte já é toda definida de decotes. Nós temos uma primeira prova, e isto já agora levanto um pouco mais à frente. Uhum. A nossa primeira prova chama-se prova entoal, que não é no próprio tecido de noiva. É uma prova muito engraçada porque é como fazem na alfeitaria, só que Uhum. aqui é para noivas. E aí é onde eu vou realmente perceber
os decote, o que é que funciona, porque até mesmo uma linha cai-cai, por exemplo, Uhum. nós podemos ter um cai-cai mais acentuado à direita, podemos ter um cai-cai ligeiramente arredondado, Uhum. aquele arredondado que a pessoa nem diz que está arredondado, parece um cai-cai normal. Mas, portanto, há muita coisa que se pode fazer e normalmente é nessa prova que se faz. É uma prova muito Uhum. interessante, porque pronto, é uma prova diferente e é uma prova que não é possível num pronto a vestir, onde já tens os vestidos de noiva e pronto, é só experimentar os vestidos e depois aquilo é tudo ajustado ao corpo. Aqui é Exato. diferente, não é? Exatamente, é isso, é essa a grande vantagem, que é uma das vantagens, para além de ter uma peça única, assinada por um criador, de ser totalmente pensada para aquele dia, para aquela história, não nos esquecemos desta parte. Depois também tem esta vantagem estética de poder ir sendo corrigido e adaptado ao próprio corpo e às formas da pessoa. Oh Nuno, tens noção mais ou menos quantas provas são necessárias desde a primeira reunião, desde a primeira conversa? É óbvio que poderão haver situações que diferem, mas assim, em média, quantas vezes as noivas até o vestido está pronto? Com todas, normalmente 5, mas o mínimo Uhum, são 3. Mas porque também acontece, por exemplo, depois cada história é uma história, não é? E há pessoas, uhum, por exemplo, exatamente. que acontece muito que vêm de fora ou que vivem no estrangeiro e, portanto, têm menos disponibilidade de fazer provas, por exemplo, mas normalmente são 5, com todas, já com a primeira prova. Depois depende, às vezes alguns vestidos pedem mais provas, depende da complexidade do vestido, Exatamente. mas normalmente é mais uma prova, nunca é mais do Mas que estas isso. três, já fico com a ideia de que estas ficamos, as nossas meninas Sim, ouvintes já mínimo, ficam com uma mínimo. ideia que mínimo três tu sentes que são, que, pronto, que é o necessário, essencial para poderes trabalhar e apresentares aquilo que é a tua identidade, a tua qualidade, a qualidade que representa a tua marca. Eu iria perguntar-te se em alguma fase, eu já me deste aqui uma ideia de que poderá passar por aí, mas se em alguma fase do processo tu falas sobre as joias, se já estão definidas joias, se já há eventualmente uma gargantilha, um colar pensado, se os brincos são longos ou curtos, já falas sobre este, estes acessórios que a noiva vai levar e de que forma é que isto pode encaixar no vestido? Sim, eu falo, ou seja, esse assunto vai sempre desde o cabelo às joias, aos acessórios, aos sapatos, à maquilhagem e tudo, vai a decorrer ao longo de todo o processo. Vamos sempre falando um pouco. Eu logo no início gosto de perguntar, há pessoas há noivas que já têm algumas joias específicas, ou porque era da avó, Uhum, exatamente. ou porque era da mãe. Então eu tento já logo pensar, porque às vezes desenhar em torno de um estilo já feito de styling, não é? É uma coisa. Outra coisa é desenhar e depois pensar nas joias mais tarde, e nos sapatos e no cabelo. Basta a pessoa dizer-me, eu quero levar o cabelo apanhado. Isso é completamente certo. Eu já tenho que pensar num vestido consoante isso, porque às vezes há muita diferença. Fisicamente, a pessoa fica logo muito diferente, se é apanhado, se é solto. Portanto, logo isso tem que se pensar. Ao longo do processo, vamos sempre falando um pouco de sapatos, eu vou sempre às vezes aconselhando, do que eu acho que fica bem, não faço aconselho não faço aconselhamento de marcas. Certo, Ahm, mas sabes, vai ser preciso, naturalmente, os sapatos vai fazer algum sentido em relação à altura e onde é que o vestido vai cair e vai tocar, se toca no sim, chão, se sim. arrasta, se não arrasta, faz todo sentido. E isso é muito importante. Tu falaste, e é efetivamente uma questão, eu também trabalho na área dos casamentos e tenho muita noção que há muitas noivas que já têm pré-definidas joias, e por isso é que eu falei sobre as joias. Óbvio que todos os outros detalhes fazem parte do look, mas as joias são muitas vezes já de família, e há já um brinco, um colar ou alguma coisa, ou uma pulseira que ela já tem pensado, e é muito importante que te digam. Portanto, meninas, fica a dica para, quando tomarem decisões em relação ao vestido, terem já uma noção das joias que vão levar, ou depois adaptar as joias e este tipo de detalhes que vão levar depois de terem decidido qual é o vosso vestido. Isto levou-me aqui a outra pergunta,
que eu já tinha, e sei que é uma questão para muitos fornecedores também. Nós falamos aqui há dias com a Jenny, make-up artist, e ela falou sobre as pessoas que a noiva leva para eventuais reuniões ou provas. E de que forma é que as pessoas que a noiva escolhe levar podem influenciar de forma positiva ou não, ou menos positiva. Isto acontece muitas vezes. A noiva leva a mãe, a madrinha, a avó, a melhor amiga ou outras pessoas para a conversa. E como é que tu sentes isto? Sim. Quando, por exemplo, está a mãe, a dinâmica de reunião é muito diferente. Quando estão as madrinhas, por exemplo, só as madrinhas é outro tipo de dinâmica. E então, pronto, é fácil também depois perceber, e às vezes isso nós temos que nos adaptar, Exato. porque uma coisa é termos, por exemplo, a noiva e a mãe da noiva, e outra coisa é termos a noiva e mais 4 madrinhas, não é? Isso, claro. As gerações são diferentes, o tipo de energia. Exatamente, e não só, e até a informação que passa é muito diferente, porque é um momento que acaba por ser tanto emocionante para a noiva, como para as madrinhas, como para a Uhum, mãe da noiva. Então todas as pessoas querem fazer parte, o que eu acho normal. Também já fui padrinho e também quis fazer parte de uhum. todos os momentos e viver todos esses momentos que um casamento traz, mas é completamente diferente. São tipos de reuniões completamente diferentes. Agora, eu não tenho propriamente uma preferência, Uhum. hum, mas eu gosto quando a mãe está, talvez porque tenha uma visão sempre ligeiramente diferente da noiva, ou tem um toque mais particular do que, por exemplo, as madrinhas. As madrinhas acabam por ter se calhar, mais aquele registro de eu gosto disto, mas será que eu gosto disto porque eu gosto para mim, para elas madrinhas, ou gostam para a noiva? Então, a mãe não, a mãe acaba por ser sempre um pouco imparcial, mas dando o seu feedback genuíno e do que é que ela acha para a noiva, que é a filha dela. Então é sempre diferente. Eu gosto muito das mães, porque dão sempre um apontamento à primeira reunião muito diferente. É curioso teres mencionado isso porque é aqui, nesta questão que eu tinha precisamente, entre parênteses aqui, que se a pessoa que vai pode olhar pelo ponto de vista dela, pelo prisma dela, pelo gosto dela e não pelo gosto da noiva. E tu fizeste um bocadinho essa diferenciação, que tens que ter muita noção, não é? Se a noiva está a anuir, vá a aprovar ou a dizer que sim, àquilo que ela acha que é realmente o gosto dela ou aquilo que as pessoas que vão com ela acham que lhe vai ficar bem ou que será o melhor para ela, não é? Esta gestão das emoções e das opiniões que também é muito importante que a tua experiência pode trazer, não é? Nessas reuniões onde têm outras pessoas presentes. Sim, e no fim do dia a noiva é que interessa, não é? A Uhum, realidade é essa. E por mais que eu tente captar também informações, no fim eu tenho é que captar a essência da noiva. As outras pessoas só me vão tentar ajudar, ou não, uhum. a chegar lá. Mas o que interessa é sempre a noiva depois no fim. Tu reúnes essa informação toda e filtras da maneira Sim. que te é aliada ao teu profissionalismo para entregar depois, obviamente, o vestido é da noiva, é para a noiva. Olha, ainda não saindo desta fase, eu vou passar agora mais vou querer passar para a parte do dia do casamento e tenho aqui algumas curiosidades, algumas questões, mas não, antes de sairmos desta parte da construção do vestido, tenho uma pergunta que tem a ver com o buquê, com o ramo de flores. Eu conheço muito poucas noivas nestes anos todos de casamentos que não tenham levado buquê, muito poucas. E uma noiva que não levou, duas noivas que me recordo, que não levaram buquê, uma levou um arranjo de flores no cabelo e disse que transformou aquilo no conceito de buquê dela, e a outra noiva levou uma pulseira floral, o buquê era, portanto, um arranjo floral no pulso, mas de certa forma há sempre esta relação com as flores. Isto também faz parte do teu processo, perceber ou aconselhar se ficaria melhor um buquê maior aqui, mais pequeno, se é um buquê que levanta, um buquê que cai, faz parte do processo. Olha, por acaso, para mim, não faz muito. Uhum, Porquê? Porque o buquê normalmente até é a última coisa
que eu falo sempre Curiosamente, agora que estás a falar sobre isso, eu por acaso não tinha pensado nisso antes, mas o buquê é sempre a última coisa que eu falo sempre. Porquê? Porque quando eu estou a desenhar, ou criar, ou já no processo construtivo, eu já tenho exatamente idealizado aquela noiva. Uhum, Eu já tenho exatamente idealizado aquele casamento em si. Porque, por exemplo, nós em reunião ou até em provas, somos capazes de discutir, ou falar de flores, mas, por exemplo, da parte de decoração. uhum, Então depois isso acaba por já estar tudo quase que inconscientemente dentro de mim quando eu já estou a criar. Então, exato. ou seja, o buquê acaba por ser a última coisa, porque acaba por ser um complemento. Não, por acaso nunca tive nenhuma noiva que me dissesse o buquê é a coisa mais importante e, portanto, eu teria que pensar num vestido, Uhum, já a pensar no buquê. Normalmente, para mim, o buquê é sempre um complemento do vestido. Portanto, é o buquê que tem que se adaptar, exato. e não o contrário. Boa. Olha, vou pôr uma questão aqui difícil, que é uma dualidade, uma espécie de paradoxo que eu própria encontro no dia do casamento, que é a dualidade de momentos e acontecimentos que se relacionam com o vestido, que tem a ver com o vestido espetacular, desenhado, cheio de detalhes, cheio de técnica, que fica incrível em pose, quando a noiva está parada, numa entrada calma pelo corredor, até à cerimónia, para as fotos, mas depois tem outra parte da festa, né? Que vem o momento em que a noiva tem que caminhar entre pessoas, tem que estar ao lado do noivo, tem que se sentar para comer, tem que dançar, tem até que ir ao WC, né? Tem que ir à casa de banho, que eu presencio ao longo do dia inteiro de casamento e questiono-me se é algo que pensas quando estás a criar, e eu sei que pode ser uma questão difícil esta, mas se este quase paradoxo que é o vestido estático e o vestido usado em movimento é uma preocupação para ti ou é algo que passa pelo teu pensamento e pelas tuas conversas com as noivas? Sim, normalmente passa sempre um pouco, acho que é inevitável nós não pensarmos nisso, até porque hoje em dia, e cada vez mais, uma das grandes preocupações da noiva é exatamente a altura da festa, porque Uhum, a altura não é que se vai divertir mais, acho que se vai divertir o casamento todo, mas é aquela altura mais animada e que a noiva quer se sentir mais confortável possível. Normalmente os vestidos que eu faço, eu tanto posso pensar num vestido que seja que dê para transformar e, portanto, é um tipo de vestido e depois à noite é outro, ou fazer uhum, dois vestidos. uhum, Mas, por norma, o tipo de vestido que eu faço dá para a noite inteira, porque eu também não faço normalmente aquela noiva estática, não é? uhum, Que não se mexe, que não é que não se mexa, mas que tenha muita armação, por exemplo, em baixo. uhum. Eu prefiro optar por mais armação em cima do que armação em baixo. A armação que nós fazemos em baixo até é muito mais, também tem, mas é muito mais subtil, e portanto é uma armação muito mais confortável, digamos assim. Portanto, eu acho que o vestido dura o dia inteiro, literalmente. Exato, já estás-me a dizer que já crias, né, as tuas criações já pensam efetivamente nestas diferentes fases e que és muito consciente desta parte Sim. do movimento e da dança. As próprias noivas te transmitem isso, né? Sim, Isso é, e é eu interessante. tento mais perceber, eu procuro mais perceber até no início que tipo de noiva nesse registro também a pessoa Uhum, quer ser, exato. não é? Porque também há aquelas noivas que preferem se calhar ter um vestido mais editorial, com mais informação, mais extravagante, digamos assim. Portanto, eu tento perceber esse registro, mas por norma a noiva que chega até mim já é uma pessoa por si só descontraída, Uhum, e por si só
não vai querer aquele vestido anos 50, com imensos chaiotes por baixo. Muito Não é que eu não pomposo, com faça, muita exatamente, armação. não é que eu não faça, porque faço e Uhum, faço uns bem giros também, mas por norma não é esse, porque eu também procuro uma noiva que seja moderna. A minha noiva ideal é uma noiva moderna. A noiva moderna é uma noiva que tem que estar descontraída. Ela vai estar bem, ela vai estar uhum. elegante, ela vai estar dentro do clássico também, mas ela tem que ser moderna, ela tem que ser descontraída nesse registro, não está à procura daquela edição que tu conheces tão bem, daquelas fotografias anos 50, Uhum, eh, etc., que ainda existe muito hoje também. uhum, claro. Mas essa não é normalmente a minha noiva. A Certo. noiva que me procura não é essa. Mas isso é Felizmente, importante. porque essa também não é o meu estilo, porque eu procuro mesmo é uma noiva Exatamente, moderna. mas isso significa que faz parte da tua comunicação e que estás a comunicar bem nesse sentido, ou seja, as pessoas que chegam a ti vão de encontro também àquilo que é aquilo que tu queres criar, a tua intenção, e que vocês estão a comunicar bem nesse sentido. Tu falaste aí de eventualmente trocar de vestido ou fazer alterações no vestido, adaptar o vestido, tirar uma parte, transformar alguma parte. É algo que se tem feito mais. Tens sentido que, e perdoa a minha ignorância no tema, já se fazia, voltou a fazer-se, está a fazer-se muito. O que é que sentes? Porque eu sinto que isto possa ser uma tendência, a troca de vestido do dia para a noite ou a alteração do vestido, sinto que possa estar a aparecer em Portugal essa tendência. Sim, eu acho que a tendência da transformação do vestido, é algo que já, já tem algum tempo. Uhum, E eu vejo que se está a perder, curiosamente. Contudo, a mudança de vestido é algo que se vê mais. uhum. Portanto, antigamente, por exemplo, há 5 anos atrás ou há 6 anos atrás, havia muito esta necessidade de, quero depois retirar e estar mais confortável, ou até ter um vestido curto por baixo, ou haver a parte de transformação. Agora, cada vez mais eu sinto que a pessoa não procura uma transformação, a pessoa procura um segundo Um vestido. segundo look, Um pois. segundo look. Pelo menos é isso que eu tenho visto, ou pelo menos que eu tenho me apercebido aqui. Agora não sei também o que é que as outras marcas estão a fazer, porque isto depois também tem a ver, eu acho, com um bocadinho com a Com oferta que mainstream, não existe. é? Exato, exato. Mas aqui é muita realidade de um segundo vestido, que nem todas as pessoas, nem todas as noivas o querem, nem todas as noivas o têm que o fazer. Eu acho que quando a noiva quer fazê-lo, eu acho que ela está à procura mesmo de um segundo look. Ela não Exato. está à procura de uma transformação, ela não está à procura de ficar mais confortável, porque ela confortável já está antes também. Eu Uhum, acho que ela quer é um segundo look. uhum. E porque eu também percebo, é um dia inteiro, não é? É um dia inteiro De intenso, facto. que eu percebo que também chega uma altura que a noiva queira mudar e que já não quer o vestido o tempo todo. Portanto, eu percebo perfeitamente. Mas eu concordo, também tenho sentido isso no mercado e naquilo que vais vendo no estrangeiro, aquilo que as tendências que se vê nas personalidades, no pessoal do Instagram que casa, etc., tem muito ido por aí, no caminho de procurar um segundo vestido. O que pode ser interessante em termos de negócio também, não é? Quer dizer, parece-me uma boa, uma boa opção para todos os fornecedores falando outra vez, curiosamente, da conversa que tive com a Jenny, e a Jenny também disse que tem estado, que é make-up artist, que tem recebido muitas contratações para acompanhar a noiva o dia todo, porque a noiva, ao trocar de look, e vendo isto como tendência, também vai querer trocar de maquilhagem e de cabelo, portanto, fará um arranjo ao cabelo para se adequar ao look, ao segundo look, e isto parece muito interessante, porque de facto eu vejo muitas vezes, e fico muito triste em ver, porque depois fica tudo tão desconstruído que não é nada bonito. Ver as noivas com o vestido todo pendurado no braço, a enrolarem o vestido todo, a darem nós e a porem ganchos e coisas, e aquilo não fica nada bonito depois em termos de fotografia e vídeos, e as noivas acabam por se arrepender muitas vezes, e às vezes, na altura, sentem-se
esse pensamento é muito mau para elas, mas mais tarde, assim, muito afastadas do momento, pensam, opá, se eu tivesse levado uma tesoura, tinha dado ali uma tesourada naquela cauda e tinha dançado de forma muito mais descontraída e até tinha ficado muito, muito mais bonito nas fotografias e nos vídeos. Portanto, partilhando esta minha experiência destes anos, a noiva sente isso muitas vezes, essa frustração de uma cauda gigante que tem que andar com ela pendurada no braço. Portanto, up para esta ideia de trocar de vestido ou de alterar o vestido para a festa, parece muito bem. Ou efetivamente pensar, como tu dirias, inicialmente, que não, o casamento não é só a cerimónia e também a festa é muito importante, e pensar num vestido que depois seja adaptável para esta outra parte do dia. Sim, concordo plenamente contigo. Há coisas que aqui no ateliê eu não costumo fazer, e uma dessas coisas é realmente o penduro para pendurar a cauda. Porque eu digo sempre, se, por exemplo, eu aqui faço inclusivamente, eu ensino, entre aspas, depois depende, algumas noivas nunca vestiram sequer um vestido comprido com cauda, portanto não estão habituadas, e eu aqui faço muito isso. Eu faço testes, eu ensino como é que a pessoa pode andar para se sentir mais confortável, porque no fim do dia, não, depois depende da cauda, não é? Mas não é uma cauda que vai fazer a noiva ficar mais desconfortável ou menos confortável. Ou é por uma questão estética e a noiva, por exemplo, neste caso, quer um outro segundo vestido, não é? E eu acho que é uma questão estética, não é uma questão de conforto. Exato. A questão de conforto é porque alguma coisa não está bem, ou o vestido não está efetivamente bem e a pessoa não está confortável, porque no fim a noiva tem que estar confortável, isso é extremamente importante. Eu acho que a noiva tem que estar confortável desde o momento em que se casa até ao momento em que está na festa a divertir-se com os amigos. Portanto, todos os momentos têm que ser confortáveis. Agora, Exatamente. o que é que a noiva vai aguentar de conforto? Porque há noivas que aguentam aqueles chaiotes gigantes e ficam super confortáveis porque elas gostam, então estão bem com elas próprias. E há outras noivas que gostam, se calhar, mais da ideia disso, mas depois não estão confortáveis. É aqui que eu debato muito e que eu tento perceber o que é que eu posso fazer com a noiva em relação a isso. Isso é curioso de teres mencionado isso, que leva-me aqui a uma das últimas questões que gostava de debater contigo, que tem a ver com aquilo que ela quer ou aquilo que ela acha que é melhor para ela, não é? Como é que lidas com, por exemplo, uma cliente, uma noiva que tem uma inspiração, que é, por exemplo, uma tendência, que ela viu alguém usar aquele vestido, mas que não vai de todo ficar bem, ou no casamento dela, ou no corpo dela, ou no tipo de festa que ela está a idealizar. Como é que lidas com isto? Como é que desconstróis um erro, vá, criado no imaginário da noiva? Eu não tenho mesmo papas na língua aqui no ateliê, portanto, eu sou completamente transparente com aquilo que eu penso, e aqui para mim, no ateliê, tanto para mim como para a noiva, eu quero que seja um local que estejamos seguros e que estejamos bem e confortáveis. E como eu quero que a noiva me fale sobre as suas inseguranças, eu também vou falar daquilo que eu acho que seja mais interessante na parte estética, naquilo que eu acho que lhe vai ficar melhor a ela, no corpo dela, na fisionomia dela, e isso eu não abdico. Portanto, vou sempre comunicar e não tenho grande dificuldade normalmente. Isso é bom, teres essa abertura e essa vontade e sentires essa confiança para demoveres alguém de uma ideia que não a vai de todo favorecer, porque de certa forma essa pessoa vai arrastar com ela ao longo de todo o dia a tua marca, a tua identidade, não é? Vai-te representar de alguma forma, e se não estiver bem representada, não é? Tu é que ficarás vá no prejuízo, Claro. não só ela, mas tu também. Claro, e a realidade é que eu penso sempre, se alguém chegou até mim, se uma noiva chegou até mim, será
porque também quer saber o meu feedback e, portanto, também quer saber a minha opinião. E com isso eu vou ser sempre transparente, desde a primeira reunião em que a noiva chega com referências que viu no Pinterest, com referências que viu do casamento X, da amiga, seja o que for, eu vou-lhe dar sempre o meu feedback, seja em questões de tecido, seja em questões de corte, seja em questões de modelo em si. Às vezes, por exemplo, isto é muito simples também. Nós trabalhamos nesta área e, portanto, todos os dias nós consumimos bridal, todos os dias nós consumimos noivas e noivos, Exatamente. nós consumimos informação sobre casamento. E muitas vezes estas noivas foram pedidas em casamento há menos de um ano, não é? 3 meses, e a informação que elas têm, que lhes chega, é completamente diferente da informação que eu tenho, porque eu consumo de uma forma Exatamente. muito diferente a informação, porque eu consumo diariamente e, portanto, isto é tudo novo para elas e para mim não é nada novo. E quando às vezes uma noiva pensa que quer fazer uma coisa super moderna e de repente aquilo para mim é uma coisa de há 5 anos atrás. Faz todo Está sentido. tudo certo, está tudo bem. Eu também adoro referências dos anos 40, anos 50, anos 60. Adoro referências. Sim, não que esteja errado, mas que de saber ter noção do que está ou não está a acontecer e Exatamente. nada errado em ir buscar referências ao passado. Há criações completamente intemporais, quase, não é? Que nós percebemos que surgiu naquela época, mas que se pode voltar a usar pela qualidade que é intemporal dessa peça. Sim. Faz todo sentido. Nuno, já estamos no fim. Agradeço-te imenso, foi muito, muito proveitoso. Espero que as pessoas que nos estão a ouvir possam ter tirado daqui muitas dicas. Eu acho que sim, acredito que sim. Há alguma coisa que gostasses de acrescentar, que achas que não mencionamos e que tu pensas ser essencial como uma dica para quem vai querer desenhar o seu vestido de raiz? Assim, de repente, não me lembro assim propriamente nada. Até porque eu tentei também não fazer uma grande preparação desta conversa para Ok. ser uma conversa fluida contigo. Mas uma das preocupações que eu tenho sempre na minha cabeça, estando a trabalhar nesta área, é que as noivas sejam audazes, não é? E quando eu digo audazes, não digo no sentido de quererem algo muito extravagante. Audazes no sentido de quererem algo efetivamente especial e não tentarem procurar sempre porque alguém vestiu assim, eu também quero assim, porque isto é um momento tão único na vida de uma pessoa e para mim é importante isso, que a noiva se perceba realmente e queira algo diferente, porque ela é diferente. Todas as noivas são diferentes. Todas as pessoas são diferentes. Portanto, não vale a pena estarmos a encaixar-nos em vestidos, e quando eu digo vestidos, roupa, no geral. Sim. Mas eu digo mais neste momento porque é um momento que efetivamente a pessoa dá tanta dedicação para depois não ter uma coisa tão especial assim, acho que não se justifica. Então eu digo isto nesse sentido, que sejam audazes em quererem fazer algo delas, algo único, porque elas são únicas. Que bonito! Uma frase ótima para encerrarmos. Nuno, muito obrigada, um grande beijinho, foi um prazer ter-te connosco. Obrigado, Rita, um beijinho grande, obrigado. E chegamos ao fim de mais um episódio do vosso podcast sobre casamentos. Mais uma vez, lembro-vos, se nos estão a ouvir no YouTube, deixem um like, sigam o canal. Se nos estão a ouvir no Spotify, sigam também o podcast. Podem sempre deixar uma review que ajuda. É possível comentar em cada episódio. Não sei se já repararam no novo feature do Spotify. Podem comentar nos episódios individualmente, deixar uma mensagem.
Às vezes deixo também uma sondagem, vão espreitar os outros episódios se só nos descobriram agora e vão ao nosso Instagram, vão encontrar imagens do Nuno Abrantes, do ateliê, de algumas das suas criações, vão encontrar links também para os outros episódios, informações sobre os outros episódios. Estejam em contacto, enviem-nos mensagens privadas, façam-nos sugestões para outros temas, outras conversas e voltem sempre. Até para a semana e obrigada. Um beijinho.